era o Bagdá naquele período que é conhecido como a época dourada do Islã. O Thabit ibn Qurra, mas eu vou passar mais rápido agora, tá? Ele é o fundador da estatística, além de outras coisas. Todos eles eram astrônomo, médico, matemático, filósofo, né? Eram polímatos, todos faziam tudo. O Al-Zahrawi, ele é o pai da cirurgia, celebrado até hoje em selos, né? O Biruni, que a gente já falou, Biruni, que a gente já comentou ali no slide do Khwarizmi, ele calculou o raio da Terra e parece que, eu estava lendo, parece que ele errou por 2%. Estamos falando do ano 1000, hein, gente? Ano 1000. No ano 1000, Londres estava às trevas. Né? Só para você ter uma ideia do que era isso aqui, né? E olha quantos selos, no fundo aqui, quantos selos comemorativos do milênio 1000th Anniversary. Aqui vocês podem ver no Afeganistão, na Rússia, na Síria, no Irã, na Guiné-Bissau, no Egito. Interessante, né? Afeganistão e Paquistão aqui. Então, essas são as figuras, o Al-Jazari, que o Al-Jazari ele inventou, fazia vários engenhos mecânicos. Essa foto aqui é uma foto que eu tirei no Museu de Ciências de Istambul, que vale a pena a visita, sobre um dos relógios que ele criou, tá? Além de fazer um livro fascinante sobre a cultura, religião e ciências na Índia, e era um livro que ele mesmo falava, olha, eu não quero fazer um livro polêmico, não quero... Era um período que o Islã se permitia muita coisa, se permitia fazer qualquer tipo de... E tudo isso porque estava no Islã, existia no Islã a ideia de que está no Alcorão, e o próprio profeta Muhammad dizia que o conhecimento é fundamental, né? Quando aqui o Al-Kindi é o pai, ele é o primeiro dos tradutores, e o pai da filosofia, a filosofia no Islã recebeu o nome de falsafa, né? Ele é um dos grandes tradutores da filosofia grega para o árabe, tá? Então, essa era a Bagdá nesse período do ano 1000, mais ou menos, e nesse mesmo período do ano 1000, surge aqui no norte da África, a partir de uma tribo berbere, Kutama, um grupo de pessoas que também fez a mesma coisa que os abacidas tinham feito lá no ano 700, no Khorasan, naquela região do Irã. Eles, no norte da África, fizeram a mesma coisa e falaram, olha, aqui nós temos aqui o imã oculto, é a mesma história. Isso que eu disse para vocês. Esse conceito ele foi se propagando e até hoje existe, tá? Aqui temos o imã oculto, só ver o tempo aqui, ixi, já estamos... Tá? Então, eles acabaram, o imã Mahdi, que é o imã oculto, fundaram a cidade de Mardia, na Tunísia, e depois eles foram até o Cairo, que não existia. Eles fundaram, os fatimidas fundaram a cidade do Cairo. Tá? Então, vamos ver aqui o Cairo. Foi fundado no ano 969. Fundaram também a primeira universidade, muito antes de qualquer universidade europeia, antes do ano 1000, a Universidade Al-Azhar, no Cairo, que existe até hoje. Tá? Essa cidade, dizem que essa universidade foi fundada pelo seu vizir aqui, Yaqub ibn Qilis, que era um judeu, nascido em Bagdá no ano 930, e que teria se mudado para o Egito, enfim, teria se convertido ao Islã e seguido junto com a corte dos Fatimidas, naquela cidade de Mardia, na Tunísia,
até a cidade do Cairo. Então, veja, das cidades que a gente conhece hoje no mundo islâmico, Bagdá, fundada pelos Abássidas, o Cairo, fundado pelos Fatimidas, Damasco é uma cidade que já existia antes do Islã. Ela foi uma cidade antiga, foi tomada pelos Umaydas. Tá? Eu queria comentar. Vocês têm perguntas? Ou está muito rápido e confuso? Podem falar, tá? Eu vou seguindo aqui, mas vocês fiquem à vontade em questionar, tá? Quem são esses Fatimidas do Cairo? Né? Aqui eu fiz um breve resumo do que veio a ser vieram a ser as duas principais linhas dos xiitas. Os xiitas são aqueles partidários do Ali, aquele grupo que sempre acreditou que o Ali e os seus descendentes consanguíneos de sangue, a família do profeta Maomé, Ahl al-Bait, deveriam ser os califas. Ponto final. E não foi assim que sucedeu. Então, o Jafar, que seria aqui o quinto sucessor, o quinto califa desse grupo aqui, né, e o sexto de um outro, enfim, um dos califas, a gente já vai entrar no detalhe, ele teve 2 filhos. Aí teve uma disputa de quem seria o sucessor efetivamente. Aqueles que acharam que o sucessor era o Ismael viraram os ismaelitas. Ismaelita. Tá? Então, esse grupo dos ismaelitas eles acreditam em 6 califas, que são imãs. Imãs significa aquele que teria o conhecimento esotérico, aquele que tem o contato com Alá, de alguma forma, né? O guardião do conhecimento esotérico, que foi passando do Ali para o Hussein, para o Al-Shajjad, para o Muhammad, para o Jafar, e finalmente para o Ismail. Tá? Essa é a turma que escapou para a África e, a partir da Tunísia, depois de muitas e muitas gerações, falou, opa, esse aqui é o imã que estava oculto e que agora se faz presente. Tá? E tem o outro lado do Jafar, que é a linha que hoje... As duas linhas ainda existem hoje, tá? Mas a linha mais famosa, talvez, seja a linha dos xiitas dos 12, que é a que governa o Irã hoje em dia. E essa é a linha que está aqui numa cor meio azul acinzentado, né? Então tem o Reza, tem o Hadi, tem o Askari e o Al-Mahdi. O Al-Mahdi, que é o último, esse último viveu 2 períodos de ocultação, uma ocultação pequena e uma grande ocultação. Agora estamos na fase da grande ocultação, ninguém sabe onde ele está. Quer dizer, veja só, esse Al-Mahdi, ele não morreu. E nós estamos falando do ano, vamos dizer, talvez 1200, 1000, nem isso, né? 1000, antes do ano 1000, e até hoje ele está vivo. Só que ele está oculto. Então, no Irã, hoje, para você compreender a legitimidade de um Imam Khomeini, por exemplo, ou Imam Khamenei, a legitimidade deles se fia no fato deles serem os representantes desse imã oculto. Tudo bem? Eu vou tirar uma dúvida, é uma história. Michel. Oi. Diga, Guilherme, eu posso tirar uma dúvida? Pode. Popularmente nós falamos hoje que os xiitas são mais radicais, são mais fundamentalistas, tal, comparado com os sunitas, pelo menos é o jargão popular.
Nos anos 1000, isso podia ser algo detectável? Existia esse grau de diferenciação ou as diferenças eram mais simplesmente de costumes, pela divisão, geográfica que existia entre eles? Olha, Stanis, boa pergunta. Eu entendo o seguinte, que cada um seguia uma tradição distinta, né? Então, por exemplo, os sunitas não consideram que os xiitas, até hoje, né? Para muitos dos sunitas, os xiitas não são muçulmanos, não são muçulmanos. E para muitos xiitas, os sunitas teriam usurpado o califado. Não é assim que se faz, está errado, né? Tinha que seguir a família do profeta Maomé. Então, essa ruptura que se deu logo no começo, ela segue até hoje. Radicalismos, hoje mesmo a gente pode pensar assim, quem é mais radical? O Irã ou o Daesh? O Daesh é sunita, o Talibã é sunita. Então, não sei, claro que a gente acabou no Brasil, né, herdando esse jargão, talvez ali dos anos 80, por conta da Revolução Islâmica no Irã, que acabou trazendo um grupo ali que era radical na nossa leitura e que tinha uma série de rigores com relação aos costumes. Então, qualquer coisa que acontecia no Brasil, ele falava, oh, fulano é xiita, né? Eco-xiita, até virou um termo, né? Mas eu diria que, em termos de radicalismos, os dois lados têm os seus radicais. No ano 1000, Tem razão. no ano 1000, o Califado Fatimida também foi um período extremamente profícuo para muita coisa, né? De integração. Por exemplo, para judeus e cristãos, os fatimidas foram excelentes. Quer dizer, um califado xiita que era absolutamente tolerante com o chamado Ahl al-Kitab, os povos dos livros, que eram judeus, cristãos, no caso, os zoroastristas não estavam ali no Cairo, mas enfim. Então, eu acho que também naquela época poderiam existir radicalismos de ambos os lados. Você tocou num ponto que é até interessante, porque perdão, porque eu quero comentar, desculpa aqui, eu ia comentar agora de um movimento que eu entendo como tem sido bastante radical, talvez, certamente, né, para os padrões da época, que é o movimento dos Hashashin. Né? Deixa eu só dar um ok aqui para uma pessoa entrar. O movimento dos assassinos é uma história bastante interessante, porque como é que funcionava essa seita, ou esse grupo que era ismaelita também. Era um grupo ismaelita, ele tinha vamos entrar aqui no slide aqui, para mostrar este que vos fala, no Castelo dos Assassinos, na Síria, aqui no ano 2003, e eu quero falar desse senhor aqui, Hassan al-Sabah, que vivia nas montanhas no norte do Irã. E como é que funcionava essa seita, esse grupo? O Hassan, bem grosso modo, tá? É bastante mais complexo do que isso, né? O Hassan cooptava jovens e dava drogas para esses jovens viam o paraíso, olha que legal, aqui é o paraíso, as mulheres, as 72 virgens e tudo mais, e maravilha. E quando a droga, enfim, o efeito da droga passasse, eles estavam ali numa caverna horrorosa e cheia de terra, né, sujos e tal. Então, obviamente, eles queriam voltar para o paraíso. E aí o Hassan al-Sabah, ele falava, olha, então para você voltar para o paraíso, você conheceu o paraíso, viu que é legal, para você voltar, você tem que cumprir certas missões. Então, por exemplo, uma das missões foi invadir os aposentos do Saladino, que era sunita, né? E deixar lá um bilhete
do lado da faca dele, assim, falando, olha, eu podia ter te matado hoje, mas não te matei, e obrigado e volto sempre, né? Coisas desse tipo. E, ou era um período também, talvez vocês não tenham associado ainda, mas é o período das cruzadas que a gente vai falar. Então, o jovem ia lá na frente de uma igreja onde estava saindo o Balduíno ou algum outro líder, o rei do reino de Jerusalém e tal, ia lá e matava a pessoa na frente de todo mundo, obviamente morria, vamos dizer, os primeiros atentados suicidas da história, né? Surgiram ali, não sei se são os primeiros, porque a gente tem também no judaísmo e no cristianismo lá atrás eventos semelhantes e tal, mas no Islã é a primeira vez que isso acontece, de terroristas suicidas, e era de uma seita desses ismaelitas. Eles também acabaram assassinando sultões, e, enfim, não importa se era muçulmano ou não era muçulmano, não era o que eles acreditavam que seria o verdadeiro islamismo. Tá? Então, é algo que a gente até conhece nos dias atuais, a gente vê, no caso do Daesh, recentemente, um califado que se diz esse assim que tem que ser, que não reconhecem nem os próprios muçulmanos, que não seguem todo o rigor da Sharia, por exemplo. Né? Mas é um assunto para mais adiante. Não sei se eu respondi, mas se tiver dúvidas, podem comentar. Tem um grupo um grupo de pessoas que habita Israel, o sul do Líbano, o Jabal al-Druz, né, o Monte dos Drusos, e esse grupo ele é um grupo misterioso, né? Ninguém sabe direito quem são esses drusos. Que é isso? O que é o druso? Né? O druso ele está em Israel, ele faz o exército de Israel. Ele está no Líbano, ele faz o exército do Líbano. Quer dizer, ele declara lealdade ao Estado Nacional a qual ele pertence. Ele é muçulmano? Ele é um árabe? O que ele é, afinal de contas? Né? E os drusos, eles também são herdeiros desse califado fatimida. Lá pelas tantas, de novo, tudo bem resumido aqui, né? Lá pelas tantas, vocês veem aqui, né, que o Ismael, que se declarou, enfim, a linha do Ismael, que eram os califados ismaelitas, né? No ano 909, o Al-Mahdi al-Bila se declara o Mahdi, o Messias do Islã, né? O Mahdi, o Salvador, no Islã, que não tem a mesma categoria do Messias, é diferente no Islã, mas ele é o último dos imãs, e depois de um tempo ele se torna o primeiro califa desse califado fatimida, e lá pelas tantas o sexto califa é o Al-Hakim. E esse Al-Hakim também, diga-se de passagem, ele não foi lá muito bom para os judeus e para os cristãos, ou seja, não é o tempo todo que havia uma relação harmoniosa. O Al-Hakim, ele destruiu, por exemplo, como é o nome agora, a igreja a igreja de Jerusalém, da Natividade, o Santo Sepulcro, perdão, o Santo Sepulcro. Ele foi lá e destruiu o Santo Sepulcro. E depois disso ele desapareceu. E nesse desaparecimento criou-se uma certa aura de santidade nele, não é, santo não é o termo correto, e os drusos são seguidores do Al-Hakim. São seguidores dessa linha. Tá? Essa destruição que houve no ano 1000 do Santo Sepulcro pode ter sido um dos argumentos para que numa praça, numa cidade francesa, o Papa Urbano II conclamasse os cristãos a libertar Jerusalém, e que vai dar origem às cruzadas. Tá? Isso mais adiante a gente vai ver, né?
pessoal. Desculpa aqui, voltando para os 3 califados. Então, do ponto de vista histórico, né, a gente teve o califado abássida, que se fragmentou entre os fatimidas, e no norte da Espanha nós tivemos um segmento da dinastia dos Umíadas, né? Aquele Abdelrahman I, que conseguiu escapar dos abássidas, ele foi dando origem a gerações e geração de emires, de governadores daquela província distante da Espanha, até que o Abdelrahman, quando viu que tinha essa desconexão, talvez, ali entre os fatimidas, no meio do caminho, já longe dos abássidas, ele falou, opa, eu vou me autodeclarar o califa. E aí ele se tornou o primeiro califa do califado de Córdoba, né? O califado da Espanha. Tá? E a Espanha, a gente acha que a Espanha islâmica é um período único, ela teve vários períodos, né? Então ela teve o Emirado de Córdoba, depois ela passou a ter o Califado de Córdoba. O Califado, a partir do ano 1000, se fragmentou em várias partes, essas partes em árabe é chamado de taifa, e nesse período das taifas, que durou algo como 100 anos, cada uma com o seu início e fim, teria sido um período, vamos dizer, de auge daquele período que a gente chama de era dourada da tolerância e tal, né? Esse é um tema de bastante controvérsia, pelo que eu leio nos temas, nos papers atuais, na discussão, porque essa ideia, saúde, essa ideia de um período dourado, onde judeus, cristãos e muçulmanos estavam todos em harmonia e tal, ela foi criada no século XIX, por historiadores do século XIX, né? Eu queria até lembrar uma frase que eu tinha lido esses dias de um historiador que comentou o seguinte sobre o que é história. Ele falou que a história é uma arte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu gostei do que ele falou. Eu anotei aqui, não sei onde está. A história é uma arte, porque a história vai mudando, né? Aqui, ó. A história é um tipo de arte que o conhecimento da disciplina depende muito da lente com a qual você observa. Não é uma ciência exata, né? Então, o historiador chama-se Henry Abramson, um historiador judeu americano muito interessante. E então, depende, imagina, 800 anos depois do que aconteceu, um grupo de historiadores, talvez fascinado pelo neocolonialismo, e, nossa, eu fui para o Marrocos, né, sei lá, o Delacroix indo para o Marrocos fazer as suas aquarelas, o que ficou conhecido como o orientalismo, né, aquele fascínio pelo Oriente e tal. Isso pode ter, talvez, imbuído os historiadores de falar, olha como era legal, olha como era harmonioso e tudo mais, mas, de fato, eu não estou dizendo que não tenha sido assim, pode ter sido, mas certamente não é tão glorioso como se faz parecer. Quer dizer, na Espanha muçulmana, a lei era a Sharia, isso é um fato, né? Então, depende muito do governante de plantão, ela pode usar a Sharia de maneira bastante radical ou não. Então, esse período foi um período de bastante produção também cultural, mas ainda há muita discussão sobre o quanto isso efetivamente, essa coisa harmoniosa é verdade, tá? A taifa de Granada, durante muito tempo, ela ficou conhecida como a Granada al-Yahud, a cidade de Granada, a Granada dos judeus, de tão do poder e da integração dos judeus nessa cidade, talvez como Salônica, vamos dizer assim,
recentemente no Império Otomano, né? Recentemente, há 100 anos, né? E depois desse período, vamos dizer, relativamente harmonioso, vamos chamar assim, as guerras entre cristãos que queriam, vamos, reconquistar, né, e os muçulmanos de cada taifa, muitas vezes duas taifas, um cristão se associava a um governante muçulmano contra outro governante muçulmano, e coisas desse tipo. Não é preto no branco, no sentido de todos os cristãos contra todos os muçulmanos. Tem aquele famoso El Cid, que é um guerreiro que, vou dizer, ele talvez lutasse por dinheiro, né? Paga mais. E muitas vezes alguns grupos muçulmanos eles foram pedir ajuda para berberes do Marrocos, muçulmanos, para que eles ajudassem, né, os seus irmãos muçulmanos que estavam ali na Espanha. Aliás, às vezes a gente acha que é tudo árabe, não é exatamente isso, né? Outro grupo, então, que já está incorporado ao Islã são os chamados berberes do norte da África, e são eles que invadem a Espanha na época, lá no ano 700, para conquistar a Espanha, né? E, bom, os almorávidas e depois os almohads são grupos talvez mais semelhantes a um Estado Islâmico dos dias atuais. Eram grupos que não toleravam as minorias. Eles foram bastante radicais contra judeus e cristãos, um período bastante difícil para judeus e cristãos na Espanha. E eventualmente, por exemplo, é nesse período que nasce o Maimônides, por exemplo. E é por essa razão, talvez, que ele tenha saído da Espanha, ido para Fez e de Fez para o Egito, porque ele não poderia ficar sob um governo muçulmano que não tolerava minorias. Tem até histórias de que ele teria se convertido ao islamismo e essa conversão teria sido anulada no Egito. Enfim, é uma história para a gente contar mais adiante. O domínio islâmico na Península Ibérica vai sendo, aos poucos, diminuído, né, através da Reconquista, até que chega, finalmente, no Reino de Granada, que é o último bastião do Islã na Península Ibérica, que cai em 1492, quando é assinada a rendição do último emir de Granada para os reis cristãos, Fernando e Isabel. E no mesmo ano, em 1492, é assinado na cidade de Granada o decreto de Alhambra, que nós sabemos é aquele decreto da expulsão dos judeus do reino de Castela e Aragão. Tá? Deixa eu ver aqui, fiz aqui Eu certamente não vou conseguir falar agora, já são 8h35, vou abrir um tempo para a gente bater um papo, mas só para a gente se preparar, na próxima aula a gente já começa falando um pouco desse período da convivência e de alguns expoentes dessa chamada convivência entre judeus e cristãos e muçulmanos, ok? Eu vou abrir agora, então, para a gente bater um papo rápido. Stop sharing aqui. E aí a gente conclui hoje. Vamos lá, podem ficar à vontade.